essa PEC, ela fere constitucionalmente. Por isso que nós estamos aqui defendendo o voto contrário, apresentamos um voto em separado, para que a gente possa assegurar que essa comissão, tão importante comissão, e que nos causa uma certa estranheza, essa reunião agora, em cima da hora, 10 horas e 25 minutos, nós estamos discutindo algo que vai trazer uma reestruturação em um órgão que, para mim e para milhares e milhares de brasileiros, foram fundamentais para exatamente colocar, por um período, as coisas no lugar. Infelizmente, hoje nós temos aí uma bagunça no judiciário, tirando o ex-presidiário, fazendo com que as pessoas sejam liberadas. E é por isso que nós estamos aqui defendendo o Ministério Público e, principalmente, defendendo a cadeira do Ministério Público aqui do Distrito Federal. Então, nesse sentido, eu quero ler aqui um pequeno pronunciamento e depois eu continuarei a usar os meus 15 minutos. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de falar e dizer que sou contrária a essa PEC. E, nesse sentido, apresentei, inclusive, um voto separado. Embora seja meritória aqui, essa PEC, aqui em discussão, temos que nos atentar para a retirada de um assento de representantes do Ministério Público Federal aqui do Distrito Federal, pois isso fere a representatividade do Ministério MPDFT, indo contra a própria Constituição Federal, já que nela existe a chamada dualidade dos ministérios públicos, que se coloca, de um lado, o Ministério Público da União, formada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E, de outro lado, os Ministérios Públicos Estaduais. Ou seja, a própria Constituição Federal determina a natureza especial do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, até porque o próprio Distrito Federal tem o seu próprio território, características que fazem com que essa diferença seja considerada, uma vez que é o centro dos poderes da República. Assim sendo, entendo que a retirada do assento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, do Conselho Nacional do Ministério Público, gerará graves consequências a esse órgão ministerial, que ficará sem representatividade, já que os demais, ou seja, Ministério Público da União, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, terão assentos garantidos pelos representantes, em exceção o Ministério Público do Distrito Federal e Território. Até mesmo os demais estados terão representatividade, exceto o Distrito Federal, pois os ministérios estaduais que permanecerão com assento não representam o Ministério Público aqui do Distrito Federal, até porque ele pertence ao Ministério Público da União. Mais uma vez, eu peço a sensibilidade de todos os parlamentares que estão aqui. Nós temos uma responsabilidade de votar algo que vai reestruturar um órgão tão importante do Brasil. E que, nesse sentido, está sendo feito de uma maneira inconstitucional. Essa matéria é inconstitucional. Não é possível nós admitirmos a admissibilidade dela nessa comissão que é tão importante para a Câmara Federal. Então, por esse motivo, nós apresentamos um voto separado, do qual eu quero depois ter a oportunidade de lê-lo, para que a gente possa colocar também em discussão. E peço também, presidente, que essa sessão ela seja encerrada. Nós estamos aqui na quarta pessoa participando da discussão e todos nós não estamos entendendo
a motivação da pressa para uma discussão, 10h30 da noite, de uma reestruturação tão grande e que representa, sim, uma falta de poder, principalmente da representação da população brasileira. O Ministério Público tem uma função essencial, do qual nós precisamos, sim, preservar o assento de todos. E, nesse sentido, mais uma vez, eu peço o encerramento da sessão, peço que a gente não admita essa PEC, porque ela não é constitucional. Eu tenho total respeito pelo autor da PEC, que é o deputado Paulo, do PT, uma pessoa que eu já fiz algumas vezes elogio a ele, pela alguma sensibilidade dele, mas o líder, agora o deputado Tadeu, trouxe a responsabilidade que nós temos, e não é simples assim. Quando nós estamos falando de admissibilidade, nós estamos falando se a matéria é constitucional ou não. E, mediante a essas informações todas que eu trouxe aos senhores, fica claro que essa matéria não está condizente com a nossa Constituição Federal. Está sendo retirado um assento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E que nós não podemos aceitar aqui no Distrito Federal a retirada desse assento. Então, eu peço a sensibilidade dos senhores para isso, para que a gente possa realmente preservar a representação do Distrito Federal nesse conselho. E também aproveito a oportunidade para, mais uma vez, fazer aqui o meu pronunciamento a todo o apoio ao corpo do Ministério Público, a todos os procuradores, a todas as pessoas que trabalharam anos e anos para que a gente pudesse colocar alguns crimes de colarinho branco na cadeia. E que para nós aqui é uma tristeza muito grande, nós vermos pessoas que são escolhidas, não fazem parte da sua carreira jurídica, ignorando condenações até a segunda instância, a tribunais superiores, ignorando todas as provas de toda a população, rindo da população brasileira e deixando, infelizmente, pessoas que lesaram o patrimônio público de uma forma muito séria, muito vergonhosa para o nosso país e um triste momento na história brasileira. Então, mais uma vez, eu quero reforçar aqui a nosso apoio à PEC, que é um deputado nosso, o deputado Alex Manente, que traz o reforço da prisão após a condenação à segunda instância, reforçando, sim, o empoderamento do Ministério Público e fazendo, sim, com que o nosso povo se sinta representado por profissionais de carreira, juízes de carreira. Porque muitas das vezes juízes escolhidos, politicamente falando, eles não estão com as vendas fechando os olhos para a verdadeira justiça que nós precisamos no nosso país. Nós estamos aqui com um povo sofrido, um povo que quer ter esperança, um povo que quer acreditar nesse Brasil, e estamos aqui em prol dessa sociedade, independente de ideologia. Estou aqui representando, sim, um povo que quer um país verdadeiro, um povo que tenha compromisso com a verdade, com a responsabilidade, e não tampando o sol com a peneira, como dizem por aí. Corrupto, crime de colarinho branco, independente de nome, que vá para a cadeia, e que fique lá o tanto que for necessário, porque corrupção é algo que mata muito mais que a pandemia, porque mata sonhos, mata dignidade e muitas das vezes mata sim as pessoas, porque as pessoas não têm acesso à educação, aos hospitais de qualidade. Além do que, nós acabamos achando que a corrupção é algo normal no nosso país, que é algo pequeno no nosso país. É uma vergonha ouvir autoridades minimizando crime de colarinho branco. E por isso, mais uma vez, quero repetir
que nós estamos aqui defendendo o Ministério Público, defendendo todas as ações que eles fizeram e transformaram o nosso Brasil e que nos trouxeram, muitos de nós, para a política, pessoas que não éramos públicas, que não tínhamos nenhuma ligação com a política, mas estamos aqui para representar o cidadão comum e que é a grande maioria do povo brasileiro. Que é a grande maioria do povo brasileiro que quer ver a oportunização dos seus filhos, netos e das suas gerações. Presidente, eu peço e faço mais uma vez apelo para todos os parlamentares dessa comissão. Essa matéria não pode ser admitida, porque ela não está conforme a nossa Constituição Federal. Estão retirando um assento do Ministério Público do Distrito Federal e não está condizente com a Constituição Federal. Não podemos fazer vista grossa para isso. Não podemos fazer vista grossa para isso. Mais uma vez, quero ter oportunização. Quem puder, entre nas minhas páginas para mostrar o meu voto em separado, mas quero ter a oportunização de estar lendo esse voto. Essa reestruturação não é uma brincadeira. Isso é algo muito sério e que nós não podemos fazer isso querendo atender, muitas das vezes, caprichos de um ou outro. Isso representa uma reestruturação no Ministério, nesse Conselho, e nós precisamos resguardar o assento do Ministério Público.